Eu vou ler dos versículos 10 até o 12. Vamos ver apenas esses 3 versículos nesta noite. Do 10 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta manhã. Fala aos nossos corações, para que o Teu Evangelho, mais uma vez, ele marque as nossas vidas, ele aplique a Tua santa verdade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos chegando a partir de agora aqui na carta de Paulo, na reta final desta carta. São esses os últimos versículos aqui dele aos Efésios. E é justamente quando ele fala sobre a famosa armadura de Deus. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. A carta nos fala sobre as bênçãos que Deus derramou à igreja e também as nossas obrigações quanto a sermos servos de Deus. E agora nós podemos cravar aqui logo, irmãos, que esta é a parte mais importante da carta. A partir do versículo 10 aqui até o final, especificamente até o versículo 22, até o versículo 20, temos a parte mais importante da carta. Por quê? Porque tudo o que ele escreveu até agora nos prepara para esse momento aqui. Nos prepara para essa guerra. Essa é a linguagem. Por isso que Paulo fala sobre armadura. A gente coloca uma armadura no contexto lá da antiga Roma. Nós colocamos armaduras quando vamos para a guerra, quando vamos para a luta, quando vamos para a batalha, porque nós precisamos nos proteger. Se ele fala disso, é porque ele quer nos mostrar e que nós tenhamos a convicção do hostil ambiente que nós vivemos. A terra hostil que nós estamos, uma realidade completamente hostil. Uma luta que nós não podemos ignorar. Particularmente, esse é um texto que me atrai bastante, porque dentre os temas da sistemática, eu gosto bastante de escatologia. E aqui não tem para onde correr. Ele fala muito sobre os últimos dias, sobre as consequências de estarmos aqui vivendo nesses últimos dias. Se Cristo ainda não voltou, Paulo está nos últimos dias e nós também estamos nos últimos dias. Esse texto aqui, na verdade hoje nós não vamos contemplá-lo todo, mas ele fala sobre a introdução dessa luta, a introdução dessa guerra. A guerra em si, ela está muito distante do Brasil, graças a Deus. Nós estudamos muito sobre guerra nas escolas, muito. Porque a história ela é feita de guerras também. Desde quando o pecado virou pecado, e nós conhecemos a ele, o mundo ele vive em guerras. Então, esse é um assunto que constantemente eu estou ministrando em sala de aula. Mas apesar de estudarmos muito sobre guerra nas escolas, nós nunca vivemos numa realidade de guerra. O nosso cotidiano ele não é moldado a protocolos de guerra. Graças a Deus por isso. Como é que a gente tem noção da guerra? Por causa das aulas de história, por causa das reportagens que a gente vê, por causa do cinema. O cinema nos ajuda muito. Tem filmes que são verdadeiras imersões numa guerra, em como foi retratado ali. E isso nos ajuda a entendermos um pouco o que é viver em tempos de guerras. Mesmo assim, quando a gente ouve falar de guerras, está bem distante. Guerra da Ucrânia, guerra no Oriente Médio, está bem distante de nós. Até as pessoas que vivem nesses locais, irmãos. Existem algumas, não todas, obviamente,
Mas algumas que elas também vivem perto da guerra, mas estão distante da realidade da guerra. Por exemplo, em Israel. Em Israel, o seu cotidiano ele muda quando, claro, mísseis estão em cima da cidade e você tem que ir para os bunkers. E aí tem toques de recolher, aí pronto, aí realmente a sua rotina muda. Mas tirando isso, tirando as pessoas que não vão, as pessoas que vão para a guerra, e guerras têm os seus locais determinados de batalha, é claro que alguma coisa pode mudar ali na rotina, mas mesmo pessoas que estão perto da guerra também podem estar distantes da guerra. E por que eu digo isso, irmãos? Porque talvez a nossa distância da guerra, ela prejudique um pouco aquilo que Paulo quer nos falar. O alerta que Paulo ele quer nos dar nessa noite. Porque o que é que Paulo começa a nos dizer nessa noite, irmãos? Não se engane. Você pode achar que está distante de uma guerra, mas na guerra espiritual, você está no meio dela. Você está no meio da batalha. A guerra espiritual não está perto de você. Você está dentro dela. Você já nasceu no meio de uma guerra. Você precisa entender isso. De um grande conflito. Que não é uma história de ficção do cinema. E não está distante de nós. A partir do momento que você resolve vir para a igreja, ter mais compromisso com o Senhor, e Cristo de fato lhe alcança, você agora está dentro de uma guerra, e você é um soldado. Muitas vezes as pessoas, quando iam para a guerra, elas não tinham noção que estavam indo para a guerra. Muitos soldados alemães no início ali da Primeira Guerra Mundial, quando nunca teve na história uma guerra mundial, eles estavam indo para as trincheiras, mas eles achavam que estavam indo para uma aventura, uma grande aventura defender o seu país. E muitos deles entenderam a realidade da guerra só quando estavam no meio da guerra. É muito ruim. É muito ruim quando você só entende a realidade da guerra quando você recebe um tiro. No dia D, os aliados chegaram ali na praia da Normandia para atacar as bases nazistas. E eles só entenderam a realidade da situação quando eles levaram um tiro na cabeça. É terrível. É uma desvantagem muito grande você morrer e nem saber quem lhe matou. Você morrer e nem saber de onde a bala veio. Muitos soldados americanos chegando ali na praia da Normandia, eles eram, na verdade, escudos humanos. Eles estavam ali para morrer mesmo. Eles estavam ali para acabar com a bala do nazista. Porque muitos foram colocados para morrerem mesmo. Eles nem chegaram na praia. Eles morreram nos barcos. Eles não tiveram nem noção. É muito ruim quando você está nesse local e você nem consegue mensurar a força que tem o seu inimigo. E infelizmente, por que eu falo isso, irmãos? Nós somos muito desavisados. Todos nós. Muito ingênuos quanto a essa guerra. Todos nós vivemos a nossa vida diária sem dar conta dessa luta. É uma guerra. E numa guerra você nunca pode baixar a guarda. Paulo está dizendo, somos uma igreja abençoada. Efésios de nós. Temos muitas bênçãos, a carta vai dizer. Mas os versículos finais mostram que existem inimigos que querem acabar com essa igreja. Existem inimigos que eles estão doidos, sedentos para tirar tudo que nós temos. E eles não dormem. Eles não dão trégua. Howard Horner, comentarista principal que eu estou usando para Efésios, ele vai dizer nesta introdução, Paulo nos prepara aqui para que entendamos que a luta dos crentes não é um conflito humano. Não é um conflito meramente humano. É isso que ele, de forma escancarada, vai falar no versículo 12. Mas é uma luta, Horner vai dizer, contra as forças do mal, contra espíritos maus. A carta de Paulo aos Efésios nos mostra que temos uma comunidade de amigos. E temos também essa força que é nós estarmos unidos uns aos outros. Mas agora, como uma espécie de alerta, ele vai dizer toda essa
consciência que vocês têm das bênçãos de Deus, toda essa consciência dos 3 mandatos que ele falou aqui de forma tão clara e das suas obrigações, tudo isso é um treinamento para uma luta intensa contra as forças do mal. Se estamos numa guerra, somos soldados. Todos nós somos soldados. Por que nós muitas vezes não atinamos para isso? Porque as coisas do mundo podem nos distrair. As coisas do mundo constantemente nos distraem. Os nossos afazeres, as nossas preocupações terrenas. E acabamos esquecendo o nosso propósito de glorificar a Deus em tudo. Ele falou sobre isso, olha, o seu trabalho você tem que glorificar a Deus, é o seu mandato cultural. Na sua casa você tem que glorificar a Deus, é o seu mandato social. Na sua vida, no seu ministério, você tem que glorificar a Deus, é o seu mandato espiritual. E o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, tratando-nos como soldado, ele vai dizer assim: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Toda guerra dá para se esconder, irmãos. Toda guerra. Você vai na Segunda Guerra Mundial, tem várias pessoas que depois com orgulho diziam: olha, eu fui para um campo de batalha lá na Polônia, eu entrei na casa de uma família, matei todo mundo e fiquei lá os anos todinhos da guerra. Minha preocupação era sair, conseguir comida, mas eu consegui ficar. E aí depois, quando a gente venceu a guerra, eu saí e comemorei a vitória. Né? Muitas pessoas conseguem se esconder. Dá para se esconder, dá para se acovardar, só aparecer na hora que ganha. Ou fugir quando perde. Mas essa guerra aqui, irmãos, não tem como a gente se esconder. Não dá, é impossível. Todos nós, a partir do momento que servimos a Deus, a gente tem um alvo nas costas. Eu e você, nós temos um alvo nas costas, um círculo. O alvo é o círculo, 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 círculo. E o nosso inimigo, ele sabe atirar muito bem. Ele é muito bom. Se você baixar a guarda, se você se distrair, você vai ser atingido. Paulo, ele está dizendo, essa guerra é real, essa guerra, você está no meio dela, e por último, não tem para onde fugir. Não tem como fugir. Você vai ter que enfrentar. Não tem casa para você ficar e se esconder. Não dá. O povo costuma dizer que a criação da bomba atômica piorou as coisas. Depois de Oppenheimer, na Segunda Guerra Mundial, e das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Agora, hoje, nós temos 12 mil ogivas nucleares. A maioria está na Rússia e nos Estados Unidos. Então as nações, elas pensam 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de atacar a outra. Porque hoje nós temos bomba atômica para dizimar a humanidade toda. Completamente. E nem precisa das 12 mil ogivas para isso. A gente não tem poder, as pessoas dizem, para reduzir o planeta a pó. Não, não temos poder para isso. Mesmo se todas elas fossem lançadas ao mesmo tempo, isso não aconteceria. Mas a humanidade acabaria por causa da radiação. A terrível radiação dessas bombas. Então veja, depois da criação da bomba atômica, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 21 anos. Entre a Segunda e uma possível Terceira Guerra Mundial até hoje, 81 anos. As pessoas têm medo de uma Terceira Guerra Mundial, mas as pessoas pensam muito antes de iniciar. Ou seja, eu acho que Oppenheimer, ele ajudou mais do que atrapalhou. Porque agora o poder nuclear, ele é real. Mas por que isso? Porque a gente pode até ter uma trégua entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre Segunda e uma possível Terceira, mas nessa guerra aqui não tem trégua. Nessa guerra aqui não tem intervalo. Porque todos os dias nós estamos enfrentando todos os tipos de inimigo. Deus não colocou aqui a gente, neste mundo, para vivermos um paraíso. O pecado acabou com isso. Por que estamos aqui? Porque somos soldados que fomos convocados para uma guerra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você não veio aqui para passar férias. Você não veio aqui para se distrair.
para descansar. Descanso aí em outro lugar. Deus está ali convocando. Deus fez você existir. Esse é o propósito da sua existência. Lutar. É uma guerra. E em primeiro lugar, Paulo vai dizer que essa luta é espiritual. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é uma luta que segue, digamos, os padrões humanos. Ou seja, qual é o nosso maior objetivo nesse mundo? É nós conseguirmos conforto nessa terra. É isso que significa vencer a guerra. Muitas vezes as igrejas estão preocupadas com isso. Elas vão dizer que a grande guerra da vida é a guerra contra o desemprego. Se você conseguiu um emprego, você venceu esta guerra. Se você passou por esta doença terrível e mortal, você venceu esta guerra. Se você saiu da pobreza para a riqueza, parabéns. Você venceu esta guerra. Como se o diabo ele tivesse muito interessado em tirar seus bens materiais. O objetivo da vida dele fosse tirar sua riqueza, deixar você pobre, e aí ele vai ficar feliz e satisfeito? Não. Ele pode usar isso como um instrumento, como ele fez com Jó. Aí ele pode usar como uma forma de começar o seu propósito final, que é lhe tirar da igreja, lhe tirar da comunhão. O diabo não está nem um pouco preocupado com o ímpio. Ele está com todos os seus canhões apontados para a sua família e para a sua vida. O diabo não está nem interessado em tirar o seu emprego e deixar você pobre e sem dinheiro. Não. Quando ele faz isso com Jó, é totalmente diferente. Porque que a vida não se resume em você ter ou não ter as coisas. A vida se resume em você ser fiel a Deus ou não. A vida se resume em você fazer jus às bênçãos de Deus ou você não fazer jus às bênçãos de Deus. O diabo chegou para Deus e disse: Jó não faz jus às bênçãos que o Senhor deu a ele. Não faz jus. Tira e ele vai te abandonar. Aí Deus diz assim: tira tudinho, tira dele. Vamos testar essa sua teoria. Pode tirar. Então veja, é um instrumento para, no final, acabar com a vida de Jó, mas é apenas um instrumento. O diabo quer tirar Jó da igreja. O diabo quer nos tirar da igreja. Ele está dizendo: olha, o seu inimigo verdadeiro, ele não é uma pessoa, ele não é aquele seu vizinho chato, ele não é seu amigo chato do trabalho, ele não é aquele ímpio, ele não é o presidente da república. O seu inimigo verdadeiro é o diabo. E veja, as pessoas são o quê? Os ímpios são o quê? São fantoches. São fantoches. Eles são pessoas que são usadas, são instrumentos. É claro que nós lutamos com eles mesmo, nós lutamos com os ímpios no final. Mas esse não é o seu maior inimigo. Sabe qual é uma das maiores tolices nessa guerra? É irmão lutando contra irmão. E irmão, igreja contra igreja. Igreja negando a outra igreja. Igreja dizendo que a outra igreja, isso é a maior tolice. É a mesma coisa que você está no exército e aí você pegar a sua arma e virar contra o inimigo. Contra o amigo, né? Contra a pessoa que você é aliado. Não tem lógica. O que é que o inimigo vai dizer? O exército mais fácil que eu já enfrentei. Eles mesmos brigam entre eles. E percebam, a palavra que ele coloca aqui é a palavra a nossa luta, né? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Ele não usa a nossa guerra não é contra sangue e a carne, ou a nossa grande batalha não é contra sangue e a carne. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, você tem uma luta, Deus tem uma guerra para resolver. Nós não vamos resolver a guerra. A gente é o soldado que está lá na praia da Normandia. A gente está na lama.
A gente luta na lama. Essa luta aqui dá uma ideia muito maior no grego de uma luta corporal até. É como se você não tivesse nem arma para lutar. Você luta corpo a corpo com os inimigos que você tem que enfrentar. A sua situação é bem precária. A gente é soldadinho mesmo. A gente está lá na infantaria, na trincheira da frente. A gente não chega no general, no inimigo general. A gente não tem como chegar. A gente luta contra o ímpio mesmo. Contra o argumento, contra o mundo, contra a carne. A gente é limitado. A gente não luta com todos de uma vez. A gente luta diariamente, um a um. É um por vez, senão a gente perde. Essa é a nossa realidade. A gente não vai matar o general porque isso não compete a nós. O general, ele está muito acima de nós. E uma luta espiritual também, perdão, irmãos, é uma luta coletiva. O problema é que a gente quer ser espiritual demais. O problema é que a gente se acha o super crente. A gente quer resolver sozinho. A gente não precisa dos outros. Não, eu fico aqui com a minha família e eu resolvo. Não, eu não preciso pedir conselho a ninguém, não. Não, eu sei muito da Bíblia. A gente acha que somos o herói, o protagonista. Tem muito isso na internet hoje, né? Fulano é o protagonista. A gente acha que sozinho vai resolver. A gente acha que somos o herói, que somos o Aquiles da guerra, somos o Paris, o Heitor, somos o Odisseu. Não, não somos. E precisamos entender contra quem estamos lutando. Entender o inimigo é muito importante antes de entrar numa guerra. Precisamos conhecer o inimigo. E esse texto aqui, não só os nossos versículos, mas todo ele, que nós não dá tempo da gente ver tudo, e não precisa, nós podemos deixar para o próximo domingo. Ele vai nos mostrar detalhadamente quem é esse inimigo. Ele vai nos mostrar o que nós temos contra ele. Quais são as nossas armaduras e cada elemento dessa armadura. Ele vai nos mostrar sobre as armas que nós temos. E claro, nós não vamos ver tudo isso hoje. Hoje é apenas uma introdução desse assunto tão profundo. Hoje nós podemos entender e nós podemos nomear o nosso inimigo. Ele nos apresenta aqui nesses primeiros versículos o nosso inimigo. O nosso inimigo principal é o diabo, sem muitas surpresas. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo número 1, ele não é um ser fictício. Sabemos que ele existe. Segundo a Bíblia, ele é uma personalidade real. Ele não é uma mancha preta, uma nuvenzinha negra, um pensamento negativo que você tem. Não. Ele vai dar vários nomes aqui para o diabo. Ele vai falar aqui no versículo 12 sobre principados e potestades. E vemos isso em Colossenses. Principados, os principais desse reino das trevas. Potestades, os poderosos desse reino das trevas. E a gente viu lá na ocasião de Colossenses que isso pode ser usado tanto para anjo quanto para demônio. Principados e potestades. Seres celestiais. Existem seres celestiais, anjos, existem os caídos. Mas ambos seres celestiais. Príncipes e principais autoridades desse reino das trevas. Poderosos. Depois ele chama ainda no versículo 12 de dominadores desse mundo tenebroso. No grego é uma palavra só. É a palavra cosmos kratoras. Que não é nem dominadores desse mundo tenebroso, é tudo junto. Dominadores do mundo. Cosmos kratoras. Por que isso é importante? Porque não entenda, né? Eles são donos desse mundo, donos do planeta Terra, donos do universo caído. Não. Eles são como dominadores do mundo, é como se eles fossem assim, os líderes do reino das trevas. A ideia é essa. Não é que nem aquele vilão de cinema que quer dominar o mundo, né? E ele quer dominar o mundo todo. Ele não é dono do mundo todo, ele é dono desse. Ele é a maior autoridade do império das trevas, do império do mal. Ou seja, um império vasto, claro. Um império muito poderoso aqui atualmente. E por último ele vai botar forças espirituais do mal,
que no grego também nem existe essa palavra força no grego. É mais assim, espíritos malignos. É a tradução literal aqui. Espíritos do mal, espíritos da iniquidade, da perversidade, da impiedade. Então, o que todas essas expressões nos falam sobre ele, irmãos? Primeiro, duas grandes coisas que nós podemos concluir aqui com essas características. Primeiro, eles são muito organizados. Eles são unidos. Eles são obedientes e eles respeitam hierarquia. Paulo está dizendo assim, se vocês brigam, ruim para vocês. Porque eles não brigam, não. Eles não entram em desavença. Eles não discutem qual é a melhor estratégia e você está errado. Não existe briga entre eles, não existe guerra civil entre eles. A gente vê muito isso em historinha de cinema, de série, os vilões, um passando a perna no outro, né, brigando e querendo ser o melhor. Não existe isso no reino das trevas, eles são muito unidos. Nós vimos isso quando Jesus, ele expulsou demônios e os fariseus chegaram, ele expulsa demônios com a ajuda dos próprios demônios. Aí Jesus diz, olha, vocês cometeram 2 erros. Primeiro, somente vocês blasfemaram contra o Espírito Santo e isso é evidência de que vocês não são salvos. Primeira coisa. Segundo, vocês cometeram um erro teológico básico, que é o diabo não tira diabo. O diabo não expulsa o diabo. O diabo não briga com o diabo. Eles não brigam entre si. Eles são muito unidos. Isso é ilógico. E segundo, eles não são amadores. Não são. Eles não são novatos. Eles não são inexperientes nessa guerra. Eles estão nessa luta há muito tempo. Eles sofreram a derrota terrível na cruz do Calvário. Um golpe terrível. Colossenses 2 vai dizer que o Senhor expôs publicamente os principados e potestades ao desprezo. Os expôs, os humilhou, esses principados e essas autoridades. Por quê? Porque tirou a função deles. Quando Jesus nos justificou. O que é que a doutrina da justificação tem a ver com a humilhação dos principados e potestades? É porque quando o Senhor nos justifica na cruz do Calvário, o Senhor aniquila, elimina a única função que eles tinham de nos acusar com respaldo. Porque agora nós estamos completamente justificados. O inimigo, ele perde a razão da existência na cruz do Calvário. É a completa humilhação. Eles sofreram a pior das derrotas, a pior das humilhações, e eles levantaram a mão dizendo, eu me rendo? Não. Eles disseram, agora que a gente perdeu tudo, é que vai ficar pior. A gente vai com tudo para cima da igreja. Eles sofreram esse golpe, e mesmo assim, eles continuam lutando. São experientes. E se não os conhecemos muito bem, eu sinto dizer que a recíproca não é verdadeira. Porque eles conhecem eu e você muito, muito bem. Conhece cada vício seu, cada falha, cada deslize. Ele quer uma brecha. É por isso que ele fala da armadura, porque se você não prender essa armadura, ele vai entrar na brecha e ele vai fazer o que ele quer. Esse é o inimigo. Você acha que nessa guerra tem trégua? Você acha? Toda guerra tem trégua. Gladiadores podem ter piedade uns dos outros. Até na guerra mundial eles têm trégua, têm tratado de não agressão. Mas nessa guerra não tem trégua. Essa guerra não tem hora de descanso. O inimigo não descansa, o inimigo não dorme. O objetivo dele é ele tirar da igreja 24 horas por dia. Essa é a gravidade da situação. Eles não baixam a guarda. E eles são muito bons no que fazem. Eles fazem isso há milhares de anos.
Antes de você nascer, eles já sabiam fazer isso. Que guerra injusta! Porque o inimigo é muito bom. Porque o inimigo já está nessa guerra há muito tempo. E você já nasceu no meio da guerra. Andrew Lincoln, comentarista, ele vai dizer, fiquem firmes. Ele vai dizer que Paulo vai dizer no versículo 11, né? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Ele vai dizer que esses fiquem firmes é como nós devemos reagir diante de tanto bombardeio, diante de tanta coisa. Eu acho muito interessante aquela passagem de Mateus 16. Vamos abrir, eu acho importante. É famosa a frase, mas é importante nós atentarmos para essa fala de Cristo. Mateus 16, 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito interessante porque alguns pastores contemporâneos, eles vão dizer, olha, somos a igreja saqueando o inferno, né? E eles tratam essa questão da igreja na defensiva. Perdão, do inferno na defensiva. O inferno está lá tentando resistir. E você está batendo na porta do diabo, né? Batendo, e o diabo está... Fiquem firmes, né? Vamos resistir, mas não adianta. Você vai pegar o pé, vai pegar essa porta e vai derrubar a porta afora e você vai saquear o inferno. Porque a igreja está na porta do inferno. Os comentaristas mais antigos e os reformadores, principalmente Calvino, eles não vão por essa linha de raciocínio. Isso é uma coisa mais contemporânea e, ao meu ver, errada. Porque isso discorda do que Paulo está dizendo. Olha, é muito poderosa a força do inimigo. O que vocês têm que fazer é resistir mesmo. E vocês resistem com a armadura que eu estou dando a vocês. Mas aqui nesse mundo vocês não fazem tanto estrago ao diabo, não. O que vocês fazem é resistem. É resistir. Calvino vai dizer, olha, essa porta do inferno é poder, né? Porta é mais traduzida, ele vai entender como poder. Então, o poder do diabo não vai prevalecer na sua vida porque Deus está lhe dando essas armaduras e você vai resistir. Você vai resistir a esses ataques. Então é mais como a igreja na defensiva. Eu não entendo muito o inferno na defensiva aqui não, irmãos. É só você viver a sua vida. É só você ver o tanto de ideologias erradas e bombardeios que você sofre. Você vê o diabo atacando mais ou a igreja atacando mais? Essa é a questão. É claro que nós avançamos. É claro que no final o império das trevas será totalmente aniquilado. Mas nesse mundo aqui, nesse mundo somos nós que resistimos. Somos nós que precisamos ajustar a nossa armadura. Irmãos, nós sabemos que o diabo não é onisciente nem é onipresente. Ele não tem como ele estar em todos os lugares assim como Deus. Mas como é que ele sabe de tanta informação? Como é que ele tem essa facilidade de estar em vários lugares ou tem uma certa rapidez de estar num local? Primeiro, porque eles são muitos. Segundo, porque eles não são seres humanos, eles são anjos. São caídos, mas ainda são anjos. A facilidade deles de locomoção é muito mais rápida do que a nossa. Pensem em Cristo. Cristo, quando ele foi tentado no deserto, ele estava no deserto com Cristo e, num piscar de olhos, ele levou Cristo para o pináculo do templo. E, num piscar de olhos, levou Cristo para o alto de uma montanha para mostrar todos os reinos do mundo. Ou seja, o poder dele de locomoção é muito grande. Na guerra, também você ganha com informações. Informações são muito importantes numa guerra. Uma informação antecipada do inimigo, uma informação decodificada ali, e você desvenda, como muitos fizeram ali na Alemanha nazista, os aliados descobriram e evitaram muitos ataques. E o dia D foi porque eles descobriram todo o que estava criptografado ali no que Hitler fez.
E isso é muito importante. Informações boas ganham guerras. Não é à toa que nós temos uma rede de espiões. E até hoje, não se engane. Espiões espalhados querendo informação privilegiada. Então o diabo é esse, irmãos. Ele também tem a sua rede de informações. Ele tem os seus espiões. Eles se comunicam uns com os outros. Eles são, como eu disse, muito unidos. Eu tenho certeza que você já pensou nisso. Eu já pensei algumas vezes. Eu vou orar em pensamento para o diabo não descobrir o que eu quero. Né? Já pensou nisso? Eu não vou falar aqui porque ele vai ler os meus lábios e ele vai saber o que eu quero e aí ele vai atrapalhar os meus planos. Eu vou ler em pensamento, porque ele não vai ler o meu pensamento. Ele não é Deus, ele não sonda os corações, então ele não tem poder para isso. Eu estou seguro, se eu só pensar, o diabo não precisa ser onisciente para saber o que você quer, para lhe conhecer, para saber o que você está almejando. Meu cunhado tem 5 anos na polícia e ele sabe quando qualquer um está mentindo. Com 5 anos na polícia, ele já sabe toda a linguagem corporal. Olha para o lado, olha para cima. Não tem como escapar dele. Imagina o diabo, que é vivo há quantos anos? Será que ele não sabe leitura corporal? Será que ele não espiona a sua vida? Ele espiona a sua vida 24 horas. Ele sabe tudo que você diz, todos os seus olhares, todas as suas expressões. Não é só sua esposa que sabe, não. O diabo sabe muito mais do que ela. E por que eles não gostam da gente? Por quê? A gente nem conhecia o diabo, a gente só conhece por causa da Bíblia, né? A gente nem nasceu conhecendo o diabo e sabendo que ele era mau, não. Por que eles nos odeiam tanto? Por 2 motivos. Primeiro, eles odeiam as nossas bênçãos. Porque fomos e ainda seremos muito abençoados. Cada bênção que Paulo está falando aqui nessa carta, ele odeia que nós tenhamos. E segundo, eles odeiam quem nos abençoou. Eles odeiam a Trindade. Por nós eles sentem um desprezo enorme, uma raiva, porque é que esse povo que veio do pó, que veio do barro, esse povo recebeu de Deus a sua graça. Paulo em Romanos 9 nos compara a vasos de barro. E Provérbios nos diz que o que nós temos são verdadeiros tesouros. Tesouros incalculáveis. A sabedoria que nós adquirimos da palavra de Deus é mais valioso que qualquer tesouro nesse mundo. Se você juntar Provérbios e Romanos 9, nós somos vasos de barros que guardam tesouros. Essa é a nossa realidade e o diabo tem ódio disso. Do nada, essas criaturas que vieram do nada receberam bênçãos incontáveis. Não há acordo de paz. Só dá para a gente lutar. Nessa guerra é matar ou morrer. Mas Deus nos mostra aqui o segredo do sucesso. Esse é o nosso último ponto, versículo 10. Ele vai dizer, ele já começa com a garantia que nós temos, versículo 10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós vamos derrotá-los? Se eles são tão unidos, se eles são tão fortes, nós não vamos derrotá-los. Nós vamos resistir. Como? Fortalecidos na força do seu poder. A Bíblia nos diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós podemos aplicar esses 3 versículos para as nossas vidas, irmãos?
O que dizer de pessoas que vivem tranquilas? Elas têm a sua vida, a sua estabilidade financeira, elas têm uma família vasta, ela tem filhos que os amam, não os amam porque eles não conseguem amar. Amor é um fruto do Espírito. Eles acham que amam, eles simulam amor. Eles vivem tranquilamente, mas eles dizem assim: não, eu não acredito em Deus. Eles vivem tranquilamente, mas eles não pisam numa igreja. Irmãos, esses homens são fantoches do diabo. Esses homens estão totalmente perdidos. O que será dessas pessoas? Como eu disse, o diabo não está nem aí para essas pessoas. Já são seres são pessoas que são completamente deles. Essas pessoas não têm proteção nenhuma contra as suas inclinações. Proteção nenhuma. Contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Primeiro que o ímpio, ele não está nem preocupado em vencer o pecado. Quem não tem a Cristo não tem noção como enfrentar essas coisas. E acha que está tudo bem. E acha que, como eles dizem, venceu na vida. Temos que pedir graça ao Senhor, irmãos. Graça a Deus para nos conduzir. Mas, ao mesmo tempo, você precisa analisar a sua vida para ver se o propósito dela realmente está visando agradar a Deus em todas as esferas que Paulo nos falou. Você está glorificando a Deus no seu trabalho, você está glorificando a Deus com a sua família, você está glorificando a Deus na igreja do Senhor, ou tudo que você faz, ou a maioria das coisas que você faz, não agrada a Deus. A motivação dos nossos corações tem que visar esta guerra que nós temos que falar. E nós não resistimos ao diabo para ele fugir de nós com a nossa força. Nós resistimos porque nós ajustamos a armadura de Deus e somos fortalecidos no Senhor, no seu poder. Deus que nos salvou. É Deus que no final vai resolver toda essa guerra. Ele diz: seja fortalecido no Senhor, ou seja, busque essa força. E vocês que são eleitos e são convertidos, vocês vão buscar e vocês vão encontrar. Vocês são os únicos que vão encontrar. Vocês são os únicos que vão vestir essa armadura. Qual é a esperança que esse mundo tem contra as forças das trevas? Contra o diabo? Como esse mundo é tolo e como ele vai se desesperar quando eles entenderem que eles eram meros fantoches e eles não estavam certo coisa nenhuma. Alguns acham que é só eu ajudar o próximo. Esse é o meu método para Deus gostar de mim. Esse é o meu método para Deus ver. Eles acham que Deus vai ver, vai dizer: poxa, que cara bom, pegou o dinheiro que eu dei a ele e deu aos pobres. Como os espíritas acham, estão ganhando pontinhos com Deus porque ajudam os pobres. Grande engano. Grandes instrumentos nas mãos do diabo. Caridade não é uma arma contra o pecado. Abramos, por favor, irmãos. Colossenses nos ajuda muito nisso. Colossenses 3. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha, vocês foram ressuscitados em Cristo. Nós não fomos ressuscitados fisicamente, mas para estarmos aqui hoje e lutarmos nessa guerra com as armaduras de Deus, nós já fomos ressuscitados em Cristo.
É isso que ele vai dizer. Você e eu somos os únicos que temos a capacidade de fato, pensar nas coisas lá do alto. E fazer as coisas pensando nisso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí ele continua, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, porque vocês ressuscitaram em Cristo, vocês têm a força e a capacidade de se livrar de todos esses males terrenos. Eu vim de um ambiente pentecostal, e no ambiente pentecostal a gente fala muito do diabo. Na verdade é 8 e 80. E eu concluo com isso. O assembleano e até muitos batistas, eles falam muito do diabo. E tem um problema, tudo é culpa do diabo. O diabo é culpado em tudo. Eu não sei, eu gostar tanto desse assunto, não do diabo, mas de escatologia, talvez seja porque eu ouvi muito falar disso. E o mundo vai acabar e é o fim do mundo, que eu fiquei fixado nisso, é uma ideia fixa minha. E eu gosto de estudar essas coisas. Mas o presbiteriano, ele não tende muito a falar do diabo. Não só o presbiteriano, o reformado em si. Por nós estudarmos muito depravação total, natureza pecaminosa, a gente esquece do diabo. Tudo é basicamente a carne. Mas os 3 males desse mundo não é só a carne. Os 3 males desse mundo é a carne, o diabo e o mundo. E o diabo é um grande agente para nós perdermos a cabeça. Pense naquelas situações, irmãos. Vou dizer quando o diabo atua muito na vida da gente. Ele vai pegando nas brechas. Você tem uma fraqueza e você agora se pegou numa situação onde a sua fraqueza aflorou, seja ira, seja orgulho. Aí o diabo olha e diz: olha, vamos trabalhar nisso daí. Vamos trabalhar com isso que a gente tem. E aí você não dá o braço a torcer. Você poderia ter evitado aquela confusão. Você poderia ter evitado aquela situação. Talvez porque, por causa dessa situação, deixou de ter um culto doméstico na sua casa. Por causa da situação, nem todo mundo veio para a igreja. Por causa dessa situação, vocês ficaram sem se falar. E você tem esse problema de orgulho mesmo. E você deixou isso aflorar. Não foi só você. O diabo também atuou nisso daí. É claro que a culpa é sua. Quando as coisas vão de mal a pior, ele só ri de você e ele diz: a culpa é toda sua, eu já estou no inferno, tomara que você venha também. O diabo está atuando nisso, irmãos. Nós precisamos entender. E muitas vezes a gente fica se lamentando quando cai nessas coisas, nessas ciladas do inimigo. A gente fica: poxa, por que eu caí nisso de novo? Qual é o meu problema? Ou nem se lamenta, né? Afinal, eu sou predestinado. O presbiteriano, ele usa muito essa doutrina, usa mal essa doutrina da predestinação. Eu sei, eu fui orgulhoso mais uma vez. Eu pequei mesmo, essa é a minha fraqueza. As pessoas sabem, elas que convivam. Eu sei que isso não vai tirar minha salvação mesmo. Tudo bem eu praticar esse deslize. Eu abençoo tanta gente pregando no meu ministério. Tudo bem eu ser grosso com as pessoas, tudo bem. É uma coisa que compensa. E no final, isso não vai tirar minha salvação. Porque eu sou predestinado. Mas as consequências vêm. E é o diabo querendo atrapalhar as nossas vidas. Pense nisso na hora que você cair nessas ciladas. Na cilada do diabo que ele está dizendo no versículo 11. São ciladas que a gente cai facilmente. Porque o diabo, ele conhece cada uma das nossas brechas. Cada uma das nossas fraquezas. Pense nisso. Pense nisso antes de você pecar.
Não fique se blindando de doutrina. Não fique usando uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da predestinação, para você pecar. Aprenda a honrar a Deus com as coisas que você sabe. Porque essa sabedoria não é tesouro para você gastar com o pecado. Tenha maturidade com as coisas que você aprendeu do Senhor. Aprenda a praticar isso para a glória dele, não para desonrar ele e servir ao diabo. Porque se você estiver bem vestido, o diabo vai tentar visitar o seu coração e você não vai entristecer o Espírito Santo, porque você não vai deixar ele entrar. E essa é a introdução dessa grande guerra, irmãos. Na próxima semana nós vamos continuar sobre isso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta noite, tem misericórdia de nós, que essas verdades, elas possam adentrar no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos lembrar disso, e não usarmos a Tua Palavra de Deus contra os Teus propósitos. Somos vasos de barro, não temos honra alguma, mas fomos feitos por Ti, que é o oleiro misericordioso, que nos separou para guardar em nós tesouros incalculáveis, que é essa sabedoria bíblica, a sabedoria de Provérbios, a sabedoria de todos os livros da Bíblia. Esse presente que o Senhor nos deixou, que é a palavra de Deus, nos instrui para que sejamos uma igreja bíblica que honra ao Senhor e não serve ao diabo, à carne, às ideologias malignas desse mundo. Nos capacita, Senhor, ao longo desta semana, nos guarda e nos protege. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor, o Salmo 124.